Olá, muito bem-vindo a você que está aqui nos assistindo. Obrigado por seguir o canal, por assistir aos nossos vídeos. Aqui é o podcast da psiquiatria, onde eu escolho a dedo os maiores especialistas aí nas suas áreas de atuação, né? E hoje eu trouxe para conversar com a gente a doutora Selene Franco Barreto. A doutora Selene eu conheci na Associação Brasileira para os Estudos de Álcool e Drogas, a ABAD, né, na qual ela faz parte aí há mais de muitos anos, né? E ela foi presidente da ABAD, e hoje, na última presidência da ABAD, hoje ela é membro do Conselho Consultivo da ABAD. Ela tem um currículo extenso, ela é psicóloga clínica e consultora empresarial, né? Ela é diretora da Evolução Clínica e Consultoria, que oferece tratamento e consultoria para empresas, né? E ela é fundadora do IRET, né? É especialista em prevenção. Ela é também especialista em terapia cognitiva, tem formação nos Estados Unidos em drug courts, o que nós conhecemos aqui no Brasil como justiça terapêutica. Enfim, o currículo dela é imenso e muito experiente, e é uma honra tê-la aqui comigo, né, hoje. Selene, eu quero agradecer muito a sua presença, né, a sua generosidade de estar aqui conosco hoje, né? Eu sei da sua agenda e o quanto é difícil para você aí estar aqui hoje, né? Muito bem-vinda. Obrigada, a honra é minha pelo convite, né, doutor? Estar aqui trocando esses minutos, né? Não só eu tenho uma experiência, mas como você também tem essa experiência, então estar aqui conversando, passando um pouco, né? Essa minha experiência que vai há mais de 30 anos, né? Então é um prazer para mim. Obrigado pelo convite. Obrigado. Selene, eu queria começar aqui, né, com uma curiosidade, assim, né? Eu queria saber como foi que você chegou aqui, assim, qual foi a sua trajetória, por que você escolheu psicologia e seguiu por esse caminho de cuidados com pacientes com transtorno relacionados ao uso de substâncias, álcool e drogas. A minha história começou há 43 anos atrás, né? Todo mundo agora descobriu, né, o meu segredo, onde eu estava na faculdade e fui fazer uma pesquisa, né? E dentro dessa pesquisa, em uma clínica de internação, e eu acabei ficando pedindo estágio. E eu fiquei, né, fazendo estágio no meu período da faculdade, e depois eu acabei sendo contratada nessa clínica. E fiquei lá durante 8 anos. Era uma clínica de recuperação, uma das primeiras clínicas aqui do Brasil, que é Vila Serena, onde eu fiquei lá trabalhando quase 8 anos. E aí eu saí de lá, né, e fui fazer carreira solo, como dizem, né? Montei dentro do meu consultório, eu fui crescendo, me associei na BEAT, que é onde eu tive muitos amigos, né, onde trocamos muito, e dentro, porque é uma área
né, lá atrás, quando eu comecei, não tinha estudo, não tinha literatura, tudo era trazido dos Estados Unidos. Então, com a BEAD, nós fomos aqui avançando, estudando, por isso que eu gosto muito da BEAD, aonde caminhou junto comigo nessa trajetória, né? E aí, depois eu montei a minha clínica, que se chama Evolução Clínica e Consultoria, aonde eu presto serviço para as empresas. Só que eu não trabalho com internação. A minha experiência foi em cima de ambulatório e hospital-dia. Então, o funcionário das empresas vem para tratamento, as empresas abonam, né? E aí a gente faz todo um trabalho. Eu sempre acreditei o olhar do dependente químico pelo olhar também biopsico, principalmente o social. Então, a minha trajetória se dá aí, e hoje, tanto eu implemento programas de álcool e drogas nas empresas, como também tem a clínica. E agora tem a NR1, que vai ser lançada agora em maio, aonde se fala de saúde mental do trabalhador. E dentro da NR1 também tem a questão de álcool e drogas, pelo olhar da segurança e social. Acho que a gente já tem aí uma segunda. Já fica aqui o convite para um segundo momento nós falarmos sobre isso, né? E tem também o IRETS. Você quer falar um pouquinho do IRETS? No IRETS, ele surgiu praticamente na pandemia, aonde dentro dessa minha trajetória eu venho percebendo que cada grupo de tratamento tem um negro, um grupo de 10, 15, 20 pessoas com um negro em tratamento. E eu fui fazer uma pesquisa com várias clínicas aqui no Rio de Janeiro, e aí eu percebi que a história também se repetia. Em algumas clínicas não tinha nem na anamnese, a raça. Então, quanto mais um tratamento, específico. E aí eu criei o Instituto Revolução e Transformação Social. É uma plataforma onde acolhe os dependentes químicos e é encaminhado para tratamento. Não só acolhe, encaminha, mas também faz todo um trabalho de prevenção para a família, orientação, levando a dependência química não como ser vergonhice, não como fraqueza, e também como uma questão de doença. E o índice de recaída na dependência química do negro é muito grande, porque muitas vezes o álcool e as drogas vêm para aplacar a dor existencial. E o racismo, os preconceitos, é uma dor muito grande na pessoa negra. Então, muitos acabam não sustentando e acabam recaindo. Então, esse olhar, esse trabalho que eu venho fazendo é muito rico. Aqui mesmo, na clínica, nós temos um grupo só de pessoas negras e nós trabalhamos as dificuldades deles. Acho lindo esse trabalho, né? Porque realmente você ter um negro numa clínica, né? Isso não representa, né, a epidemiologia, ou não representa, né, a população brasileira, né? Quer dizer, se o acesso é difícil para todos, né? Eu acho que considerar, né, esse preconceito mesmo, né, assim, que acho que é estrutural, né, com o negro é muito importante, né? A doutora Selene, ela tem essa característica de inovar, né? Assim, acho que esse é um negócio muito admirável aí, né, do seu trabalho, né? Depois nós vamos deixar aqui no link,
né, no link o site, né, da sua clínica, ou do IRET, né, para as pessoas conhecerem melhor, né? Bom, Celene, hoje a gente combinou, né, assim, de falar um pouco sobre. Nós estamos aí em dezembro, né, começando as festas de fim de ano. Eu observo, né, no consultório. Eu também tenho aí uma carreira, eu brinco assim que eu sou 20% acadêmico, 30% gestor, ou talvez 25, mas 50% de mim é clínico, né? Então, eu observo no consultório que as pessoas, na verdade, elas chega ao fim do ano. Então, em dezembro, assim, aumenta muito a demanda, né? E depois, janeiro, já é a demanda mais baixa, e fevereiro volta uma demanda, e uma demanda assim muito alta, porque tem muita recaída, né? Sim. E assim, então, mês de fevereiro, não sei se é a sua experiência, mas na minha clínica é bem demandado, assim, é realmente puxado, né? Porque muitos pacientes recaem, né? Por causa da grande oferta, das festas de fim de ano, enfim, né? Qual é a sua, é, experiência nisso, assim, né? Essa é uma observação que também você presencia, ou no seu caso não? Como é? Também presencio. O índice de recaída é muito grande. Por isso, né, nós fizemos um planejamento, né, que nós chamamos fase de risco. Nós estamos numa fase de risco para as pessoas que têm o transtorno, né, do uso de substância. Essa fase de risco começa desde o dia 1º de dezembro até quarta-feira de cinza, né? Então, passa não só por Natal, Ano Novo, o início do verão, férias e carnaval. Então, essa fase de risco, nós temos todo um programa bem específico. E essa fase de risco, nós não ficamos só para nós profissionais. Nós também passamos para os nossos pacientes, clientes, também se preocuparem com essa fase, né? Então, nós temos todo um programa específico para lidar com essa fase. Então, começamos com uma parte psicoeducacional, começamos fazendo um planejamento, né? Um levantamento de comportamentos de riscos e favorecendo os comportamentos de proteção, né? E esses comportamentos de risco, muitas vezes, são de forma silenciosa. Então, nós vamos, né, conversando, não só no grupo, mas também no individual e também na família. E também junto, família com dependente químico, né? Então, nós estamos em todo aqui um planejamento muito grande. Para poder diminuir esses gatilhos, porque o gatilho social é muito grande, né, doutor Cláudio? Quando nós falamos assim, vamos comemorar o final de ano, quando a pessoa fala, vamos comemorar, a primeira coisa que vem na cabeça? Festa com bebida. Com bebida. Mas nós fazemos aqui uma festa sem bebida e que tem a comemoração e que tem um brinde, né? Aqui na clínica nós pegamos uma taça bonita, botamos numa bandeja bonita, botamos o refrigerante, o guaraná, a soda e tal, e
nós pedimos, né, para uma pessoa com roupa de garçom levar e vão fazer o brinde. É quebrar algumas crenças, quebrar alguns paradigmas. Então, nós vamos vivenciando algumas situações que eles vivenciam lá fora, mas trazer para uma outra realidade e, paralelamente, trabalhando a questão da aceitação, né? Então, porque existem os gatilhos, que eu chamo de gatilhos sociais, são os gatilhos internos e tem os gatilhos externos. Os gatilhos internos, muitas vezes, é namorando, né, uma pessoa que está namorando a bebida da pessoa, né, é a boca seca, é a própria ansiedade da pessoa, aquele pensamento, todo mundo está bebendo, eu posso beber um pouquinho, estou me sentindo diferente porque eu não estou bebendo. Isso tudo nós vamos trabalhando, né, nesses gatilhos internos, que são os seus sentimentos, e trabalhamos também os gatilhos externos, que são os ambientes, né? Festa de empresa. Eu não posso deixar de ir à festa da empresa. Tudo bem, você vai à festa da empresa, mas vamos ajudar você a entrar na festa da sua empresa com a cabeça erguida e sair com a cabeça erguida. Então, aí nós fazemos todo um planejamento junto com ele para ir nessa festa. Então, o nosso olhar é muito pelo olhar social também. E nessa época, nós temos que trabalhar isso. A família. Eu vou cozinhar, vou botar vinho no peru de Natal. Aí a nossa orientação é que não cozinhe com bebida. Mas aí tem um familiar que fala, mas evapora, por que não pode botar? Aí eu falo, você evapora porque coloca. É um bom argumento. Nós vamos quebrando algumas crenças, alguns paradigmas, né? Para poder não ter chocolate que tenha bebida. Vamos fazer uma pergunta a ele. Ele que vai dizer se na família vai ter bebida ou não. Nós sempre orientamos, se a pessoa está no início da recuperação, de não ter a bebida. Então, cada caso nós vamos trabalhando de acordo com a realidade, sempre de olho nos gatilhos internos e nos gatilhos externos. E bastante... Aí entra outras técnicas, como técnicas motivacionais, com foco no comportamento, mindfulness, né? A rotina, a gente acaba fazendo uma rotina estruturada. Aí entra toda uma técnica do terapia cognitivo comportamental. Muito, muito interessante isso, né? Eu acho que essa disponibilidade social, né, associado à crença de que não existe, né, festa sem bebida, né, e às vezes até aquele que já está em recuperação há bastante tempo, né, ele pode, eu brinco, ser pego de calças curtas, né, porque ele pode vir o pensamento de que não, eu já estou sem beber há tanto tempo, eu não sou mais aquele que bebia, né? Eu já aprendi muita coisa, eu já fiz terapia, hoje eu sei mais como lidar, né? Então, só uma dose não vai fazer diferença, né? Acho que a resposta poderia ser a mesma que você dá, né? Assim, se não vai fazer diferença, então por que usar, né? Mas eu observo também bastante isso, né? Que a percepção de risco cai, né? Não só ao longo do tratamento, na medida em que você vai se distanciando do uso, né? Mas também pela pressão, pela própria disponibilidade social, né? Eu brinco que fazer regime de geladeira cheia, eu particularmente não consigo,
Assim, se tiver lá um tiramisu que eu gosto muito, né, assim, é muito difícil resistir, né? Então, faço essa analogia, assim, né? Então, a disponibilidade da bebida é, é muito tentador, é um fator de risco muito importante, né? Ano novo, geralmente, né, aqui no Rio se faz muito churrasco. Acredito que aí no Sul também, ano novo, né, é churrasco. O que, que se compra? A primeira coisa que se compra no churrasco, né? Então, é quebrar essa crença. Então, nós fazemos churrasco aqui, aonde eu escutei, puxa, eu não sabia que eu podia participar de um churrasco sem beber, brincando, rindo, descontraído. Então, são crenças que nós vamos quebrando ao longo, né? E aumentando a sua autoeficácia. Quando você falou, eu posso beber umzinho, né? Eu estou bem, eu estou consciente, eu já sei que eu tenho uma doença, né? Então eu vou beber de uma forma controlada. Então, isso é um gatilho, né? Do que eu falei, do interno, aonde ele está se manipulando, aonde ele está em negação, e nós vamos trabalhar isso, reforçando os fatores de proteção, né? E reforçando essa questão do planejamento, né, de mudança. E esse planejamento, doutor Cláudio, é feito praticamente toda semana. É um planejamento a curtíssimo prazo. Desculpe. É um planejamento a curtíssimo prazo, um planejamento só para Natal, um planejamento só para Ano Novo, um planejamento para festividade, aonde nós vamos depois fazer um follow-up desse planejamento, né? Sempre acompanhando, né? Então, com esse trabalho, né, que eu acho que foi um trabalho muito rico da equipe, né? Nós somos uma equipe multiprofissional, com psiquiatra, com neurologista, com psicólogos, com conselheiro, todos trabalhando em conjunto. No ano passado, desse período de dezembro, né, esse ano, né, que nós não viramos o ano, a março, que foi o carnaval, nós tivemos 100% das pessoas em abstinência. Não tivemos recaída. Então, isso foi, né, contabilizado, isso foi tudo. Realmente um trabalho, né, de muito amor. Importante, né? E muito eu acho amor que... e muito empenho. E né, compaixão, né? Assim, né? Sim, Compaixão, né? sim. Compaixão é amor, né? Assim, você, como, né, estava entrevistando aqui a professora Albina Torres, que é professora titular de Botucatu. Ela estava falando sobre compaixão, ela tem estudado isso, né? E ela dizia que compaixão nasce, para além da empatia, né? Ela tem um certo amor, né, que oferece ajuda ativa, ela nasce da dor, né? A compaixão, assim, é do sofrimento, né? Quando você vê o sofrimento e se dispõe a ajudar ativamente, né? E eu acho que esse trabalho é um bom exemplo de um tratamento compassivo, né? E quando você fala também né, dessa compaixão, né, é saber o grande objetivo do nosso trabalho. Você falou, né, do que eu estive nos Estados Unidos fazendo um trabalho de hidrocorte, né, Tribunal Especial de Drogas. Eu me lembro que eu visitei um tribunal especial de drogas, onde eu conversei com um juiz. E aí, eu conversando com ele, eu falei assim, por que um juiz na área de álcool e drogas? Né? O que te motivou? Né? E aí ele me disse, né, porque atrás desse adolescente, né, desse jovem,
tem uma família. Atrás dessa família tem um bairro, tem uma cidade. Aí ele foi falando, né, das consequências, né, dos ganhos. Eu achei assim, ele encontrou um objetivo, ele sabe que ele faz a diferença. Ele acabou encontrando a paixão, né? Eu achei interessante que esse juiz, ele mesmo, porque se a pessoa faz o exame toxicológico, se recaiu, volta para a cadeia. Se não recaiu, vai em liberdade, né? Esse que é o Tribunal Especial de Drogas. E dava negativo o exame, ele dava uma estrela. E essa estrela ele pedia para esse jovem colocar no teto do seu quarto, porque quando desligava a luz ficava fosforescente e cada estrelinha daquele representava 15 dias em abstinência. Então, olha ele fazendo uma diferença, né? Então, e para mim isso foi um grande significado, né? Porque a nossa diferença é salvar vidas. Né? As consequências do uso de álcool e drogas, gente, diversas. Vai desde morte, abuso, violência doméstica, perda de trabalho, né? Olha, outras consequências. Acidente de trânsito. Acidente, mulheres grávidas bebendo, síndrome alcoólica fetal. Olha, tanto por isso que eu trabalho com os problemas relacionados, que vai desde o uso de risco, abuso e dependência química. Os problemas relacionados, quando eu falo uso de risco e abuso, eu trabalho com intervenção breve, né? Orientando, informando, educando, que vai de 6 a 12 sessões. E quando é dependente, vai para a clínica especializada. Sabe que o meu doutorado, ele foi baseado em treinar a rede básica de saúde em intervenção breve, né? Eu fiz eu realmente aqui em São Paulo, é muito difícil, né? Uma cidade muito grande, e então eu fiz na cidade de Jundiaí, que é uma cidade que você tem ali um número X de UBS, né? Uma cidade que não é tão pequena, tem ali seus 300 mil habitantes, mas é uma cidade mais organizada, né? E foi assim, eu avaliei e fiz um follow-up, né, do treinamento com relação à atitude da pessoa em relação ao dependente químico, porque isso é uma coisa muito importante, né? Em geral, a atitude é negativa, né? Assim, então ele é tido como uma coisa moral, que não é do meu trabalho, né? E enquanto isso ele sai do beber de risco e vai avançando, né, em direção à dependência, porque não houve uma intervenção breve, né? Então, transferindo esse seu trabalho para saúde pública, né, eu acho assim, durante o meu estudo houve uma grande melhora, mas depois isso foi se perdendo. Quer dizer, infelizmente. Nós temos, você falando também, me fez lembrar de um trabalho que eu participei muito rico, em 5 municípios, né, 3 de Minas e 2 de Goiás, em cima da ODS, né, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Foi realmente um trabalho muito rico, onde cada município, nós trabalhamos com 3 pilares: pilar da saúde, pilar da educação e da comunidade. E da saúde nós capacitamos, né, os médicos, enfermeiros e técnicos, desde a atenção básica à saúde, como você está falando, até
o tratamento especializado, passando para desintoxicação, né, fazendo o trabalho de prevenção. Depois fomos para a educação, para os professores, diretores de escolas, e depois fomos para a comunidade. Dentro do objetivo 3, que fala de saúde e bem-estar. E o objetivo 3.5 fala de prevenção e assistência de álcool e outras drogas. Esse 17 Objetivo Sustentável é da ONU, né, e até o ano 2030 precisamos reduzir, né, o índice, né, de danos relacionados à questão de álcool e outras drogas. Não só para a vida das pessoas, mas para a sociedade como um todo, para a economia, né, para a saúde. Então, os profissionais precisam ser capacitados, ter a ciência da prevenção, né, tudo com base científica. Nós podemos fazer muita coisa, mas muita coisa mesmo. Podemos. E dentro da clínica, nós fazemos diretamente com as pessoas. E esse trabalho pode ser formiguinha, mas não é formiguinha, porque atrás daquele paciente que está aqui em tratamento tem a família, tem, né, os irmãos. Em média, 5 pessoas, se eu não me engano, são afetadas, né, pelo LENAD. 5 ou 7 pessoas são afetadas pelo uso de um familiar dependente, né? Sim. E falando de família também, a família também tem que ser preparada, né? Voltando para a sua pergunta de origem, né? A família também tem que ser preparada para essas festividades, né? Então, a família acaba sendo também um fator de risco, vamos colocar assim. Quando ela não é preparada, quando ela não é ouvida, quando ela não é olhada também, né? Podendo fortalecer essa família para ser o fator de proteção. Né? Eu vou te dar um exemplo concreto. Teve um familiar, né, que teve uma festa há pouco tempo, o seu filho estava em recuperação, e o familiar, não, meu filho, você está bem, está aqui em casa, entre família, né? E foi comemorar, você pode beber um pouquinho só, né? Na segunda-feira você está lá na evolução, né? E está tudo certo, você dá continuidade. E o familiar deu a permissão, né? E ele não queria, mas a família, né, que favoreceu isso. Então, e aí acabou recaindo, né? Porque eu só bebi um gole, mas recaiu. Porque às vezes a gente não pode desconsiderar, né, que não é só as estratégias, né, comportamentais, cognitivas, né? A gente também tem a ação, né? Nós não estamos falando como tem um livro que eu gosto muito, né, que chama Alcohol No Commodity, como um commodity, uma coisa assim, né? Que o álcool não é uma commodity, né, assim, comum, né? Não é igual sabonete, pasta de dente, sei lá o que, né? Assim, ele tem que ter uma diferença, né, em política pública e tal, né? Não vamos entrar nesse assunto, né, mas o próprio paciente, voltando aqui ao que a gente estava falando, né, ele às vezes desconsidera que o álcool não é um produto comum, né? Ele age no sistema nervoso, né? E às vezes ele eu costumo dizer assim, que sequestra, né? Você pode tomar a decisão
de beber, e essa é uma decisão, você está sem beber, está consciente, mas por uma crença disfuncional você bebe. E depois que a substância está lá no seu cérebro, né, e atuando no seu organismo, você acaba sendo sequestrado por ela, né, e aí você já age, vamos dizer assim, em função da própria dependência, né? Lembrando que sempre há uma memória da dependência, né? No conceito de dependência química, né, tem esse critério ali, né, de que quem bebe, quem já foi dependente, tem uma memória, né? Então, se eu sei lá, se eu começar a beber agora, eu vou demorar muitos anos para ter os aspectos aí dos critérios da dependência, né? E ao passo que A um dependência dependente... A dependência está dentro dos critérios, né, de uma doença, né, tratável, mas não curável. Exatamente, né? E agora sim, né? Pensando aqui que nós estamos no fim do ano, né? E tem essas festas e tal, né? O que a gente poderia, assim, aqui... Claro que nós não vamos conseguir fazer um trabalho, assim, né, de perto, mas a gente poderia, pelo menos, informar ou fazer uma educação, assim, né, para as famílias e para os pacientes, né, que é meu público maior aqui no meu podcast, né? Que aspectos você salientaria, assim, como psicoeducação, né, para os pacientes e para os familiares? Primeiro, ficar atento com crenças, né? Crenças antigas que favorecem o uso, né? E uma outra é com a mídia. A mídia está entrando na nossa casa, está em cada esquina, né, em cada lugar. Então, e a mídia hoje fala muito na cerveja sem álcool. E para poder pegar essas pessoas, né, a minha orientação: não beba bebida, né, sem álcool. Por quê? Porque não existe bebida sem álcool. Se é fermentado, tem álcool, né? E isso vai ter um gatilho, como você falou, doutor Cláudio, lá na memória. Porque a pessoa que é dependente química, ela bebe pelo efeito, não bebe pelo paladar. Então, ainda vai acabar desenvolvendo toda a compulsão e desenvolvendo, de novo, a sua tolerância, que já está lá adormecida. Então, nós temos que, sim, ficarmos atentos com essas crenças e com a mídia. Eu vou dar um exemplo concreto para vocês. Uma farmácia, perto lá de casa, né, esses blocos de rua, que já começaram aqui no Rio de Janeiro, um cartaz enorme, com várias bebidas, e do lado dizendo: beba o seu engolve, toma o seu engolve depois, ou seja, o seu remédio, né, depois da bebida. Então, são todos estímulos de vários lados com esses jovens e que as famílias acabam tendo. Então, ficar atento que isso é um gatilho social, né, para poder sempre valorizar o profissional que está ali, e é um profissional especializado. Se tem dúvida, vai conversar com o seu profissional especializado, né? Ele vai te dar a orientação. Uma outra coisa que nós sempre orientamos é o planejamento. Isso é muito importante. Faça você o seu planejamento junto com a sua família. A família possa perguntar para o seu dependente como é que é ter bebida em casa. Pergunte ao seu dependente
o que ele deseja, Natal, Ano Novo. Então, e isso fazer um acordo. Eu prefiro, vocês podem beber, eu que tenho um problema. Vamos supor que o dependente fala isso, ele está colocando um limite nele. Então, a família também tem que ficar atento à quantidade que a família vai beber. Então, para poder... que tem gente que pode beber e tem gente que não pode beber. Tem gente que pode comer açúcar e tem gente que não pode comer açúcar por causa da diabetes. Tem gente que pode tomar leite e eu, por exemplo, não posso tomar leite, que tenho deficiência de lactase. Eu ando com meu comprimido, né, aqui na bolsa, assim, porque se você vai... muita coisa vai leite, né? Uma massa vai leite. Você não precisa ser necessariamente o leite, né? Assim, mas eu já passo, eu tenho uma deficiência séria, eu já passo mal com um limite, né? Um limite. É um limite. E cada um sabe do seu limite. Todos nós temos limite. O meu marido é diabético, ele tem um limite, né? E se você ultrapassa esse limite, mesmo que seja apenas um, você pode perder o controle. E o custo é alto, viu? Eu posso falar pela lactose. Se eu tomo alguma coisa... hoje eu não faço mais isso, mas no passado eu já experimentei. Vou comer só um docinho na festa, que eu esqueci meu comprimido. Já começo a passar mal na festa, né? As consequências biopsicossociais. Porque aí, exatamente, biopsicossociais, porque eu passo mal, né? Eu tenho que sair da festa, então tem uma questão social, assim, que eu tenho que manejar, porque que eu vou embora, levar meu filho, né? E para minha família, quer dizer, que não vai poder, meu filho principalmente, que não vai aproveitar a festa, né, do amiguinho dele, quer dizer, interfere nas outras pessoas, né? Eu acho que nós estamos falando de rotina estruturada. Nós precisamos fazer uma rotina. E se essa família está com dificuldade, faça essa rotina junto com o especialista. Procure um médico, procure um psicólogo, procure quem você confie. E uma outra coisa importante, né? Hoje existem muitos grupos online. Grupos de AA, grupos de NA. Grupos de Al-Anon e Nar-Anon para os familiares. Então, assista algumas reuniões online. O amor exigente também para familiar. O amor perfeito, o amor exigente. Isso vai favorecer também os fatores de proteção. Então, da mesma forma, as coisas podem mudar num clique, né? Mas você pode também permanecer em toda a sua trajetória que você vem, o seu investimento que você vem fazendo, né? E no dia seguinte, você lembrar de tudo, né? Sentir orgulho de você, se respeitar, eu acho que vale a pena. Não vale tem preço, né? Assim, isso, né? E às vezes, quando você está muito tempo na dependência, você não experimenta esses prazeres, né? Então, eu costumo dizer para o meu paciente assim, olha, você precisa ter uma experiência de abstinência, pelo menos, né? Porque hoje você tá tomando uma decisão baseada em um conhecimento de um lado, mas quanto tempo faz que você não tem uma experiência de abstinência, né? E aí, ajudando ele a ter essa experiência, né? A decisão e a avaliação dele sobre beber ou não beber muda, né? Sim, sim. Muda e muda mesmo, né? E você está pedindo a ele uma chance. Né? E isso é um trabalho motivacional. Né? Você está pedindo a ele, me dê uma chance.
Você me fez lembrar, doutor Cláudio, eu atendo muita gente da área da saúde, né? E eu atendi um médico um tempo, ele me procurou para beber controlado. E Tá. uma pessoa com histórico de 2 internações, né, de abuso de álcool, né, como alcoólica, e com uma história de mais de 20 anos de abuso de álcool. E aí eu falei para ele que eu não acreditava no beber controlado por caso dele, porque tem a dependência química instalada, né? Ele não fez um abuso, não fez um uso indevido, é uma dependência instalada. Mas eu falei para ele assim, olha, eu vou entrar no seu jogo, vamos beber controlado. Eu fiz uma tabela para ele beber de uma forma controlada. Caso você não consiga seguir a tabela, você vai pela forma como eu acredito, trabalhar a abstinência total. Isso. E aí eu fiz com ele essa tabela, primeira semana perfeito, ele conseguiu, segunda semana excelente, mas na terceira enfiou, como dizem, o pé na Pé na jaca. jaca, né? É Bebeu muito todo, interessante, né? aí parou no hospital e a família, ele falou, eu só quero ser atendido pela Selene. Eu fui no hospital e comecei a atendê-lo dentro do hospital e disse, agora, né? Vamos Aí eu para o peguei o plano contrato B. para ele, porque ele assinou esse contrato moral comigo, né? Eu alevei o contrato, agora é a minha vez de você me dar essa chance, né, de trabalharmos em cima da abstinência. E comecei dentro do hospital, trabalhando com ele a abstinência, né? Aí ele abandonou o tratamento, só concluída. Aí ele abandonou o tratamento e me ligava, né? Aí me ligou 6 meses depois. Olha, Selene, estou 6 meses sem usar. Eu falei, 6 meses? 6 meses é pouco. Todo mundo fica 6 meses sem beber. Aí, quando ele completou 1 ano, ele me ligou, né? Aí eu estou 1 ano sem... 1 ano? Todo mundo fica 1 ano. Aí ele viu que eu estava desafiando ele, né? E hoje é uma pessoa muito querida, um amigo, já está limpo há mais de 20 anos, né? É um grande médico. Então, é uma doença, dependência química, que não olha a idade, não olha o sexo, não olha a raça e não olha, né, a A profissão, né? profissão, exato. Todos nós estamos sujeitos, né? Do Assim, jeito. muito interessante aí essa, porque isso também não deixa de ser um aspecto da entrevista motivacional, né? De você não confrontar o paciente, né? Mas de você seguir junto com ele, né? Até ele estimulando a motivação para parar de beber, né? Eu também uso muito isso, assim, né? Sabe, assim, às vezes o paciente não está preparado, né? Ele chega em pré-contemplação, que a gente diz, só para os nossos ouvintes aqui, pré-contemplação é uma classificação clínica, né, que a gente dá para aquela pessoa que está bebendo e não acha que está tendo problema, embora todo o entorno aponte um problema, mas ele às vezes não percebe ou nega, né? Então, eu sempre costumo já, assim, às vezes na primeira consulta, fazer um plano A, como esse seu, e eu falo mesmo. Eu falo assim, olha, nós temos plano A, plano B, plano C, plano D, nós temos muito o que fazer, né? O importante é não desistir, né? E aí a gente vai fazendo no plano A, não deu certo, vamos pro B, e aí já tá acordado, ele meio que já tá sabendo, e diminui muito a resistência, né, assim, de quando você já combina esse que eu chamo de plano B, né, assim.
Uma outra coisa que eu costumo sempre fazer também, eu falo assim, brincando, o Papai Noel existe, né? O Papai Noel existe. Só que quando nós somos pequenos, são os adultos ao nosso redor. E quando nós crescemos, ele existe dentro de nós, né? Que os adultos ao nosso redor que traziam um presente, que cuidavam da gente. Agora esse Papai Noel está aqui dentro e ele que cuida de nós mesmos, ou seja, nós que cuidamos de nós mesmos, né? Então esse Papai Noel interno quer presentear você também. Então você vai comprar um presente para você, vai pedir para enrolar, né, para presente, e você vai botar na sua árvore de Natal para você se dar à noite. Não importa qual seja o presente, mas você vai, né, cuidar de você e se dar o que Nossa, você que deseja. legal. Eu nunca tinha visto isso, mas assim, já estou aprendendo com você. E eu vou te copiar, tá? Vou te Pode plagiar, multiplicar, tá sem bom? dúvida. Porque assim, isso estimula, né, a pessoa a olhar para si mesma, né? Cuidar de si mesmo é uma coisa que às vezes não é tão simples, né? A gente Reforça a autoeficácia. reforça a autoeficácia. Nossa, Selene, que delícia conversar com você, viu? Olha, eu queria só, assim, a gente infelizmente está aqui no finalzinho, né? Eu queria que você falasse um pouco dos seus livros. Você tem vários livros, artigos publicados, né? Se você quer falar de algum livro específico ou dos vários livros, enfim, né? Que Realmente você... eu tenho vários capítulos de vários livros, né? Mas eu quero mostrar um livro do meu coração, tá? Tá. Que é esse. Ah, uma história, uma Uma história história a se se tratar. tratar, dependência química. É. Eu conheço. Esse livro começou também na pandemia, né? E eu fui percebendo, né, 40 anos trabalhando, a minha vida praticamente foi junto com a história, né, da dependência química aqui no Brasil. Como a BEAD, né, uma associação, né, séria, competente, com base científica, profissionais super qualificados. Então, a nossa história está aí, É, né? E aí esse livro é um livro de história. Ele conta a história da clínica, conta a história das empresas, aonde começou. Tem Drocorte, o Tribunal Especial de Droga, que é a Justiça Terapêutica. Nossa, é um livro feito por amigos. Eu fiz várias entrevistas com vários colegas da minha época e aí eu convidei alguns para poder também estar nesse livro. é uma Eu delícia. tenho entrevista com o Padre Haroldo, da Comunidade Terapêutica de São Paulo, com o Jur Buis, né, que é o fundador de Vila Serena. Foram eles praticamente, né, hoje são falecidos. Né? Então, eu tenho várias entrevistas assim, com pessoas Nossa, especiais por é causa de todo muito esse livro. interessante a entrevista com o Padre Haroldo, né? Eu acho que, nossa, talvez seja uma das coisas importantes assim a se ler nesse livro, né? Porque o Padre Haroldo para a gente é uma lenda, assim, né? Ele é muito querido, assim, né? Eu também sou abediano há muitos anos aí, né? Mas não tanto quanto você, mas acho que aí eu tenho uns 25 anos de Abeade, né? Assim, que eu bebo da fonte da Abeade e que conheço as pessoas, vi gerações assim na Abeade, né? Eu tenho muito carinho e gratidão assim, né? Pela Abeade, né? Na época ainda
do professor Sérgio de Paula Ramos, que eu fui para lá fazer estágio, né? E ele foi para mim um professor, assim, não oficial, né? Mas ele me ensinou muito lá na clínica dele. Ele foi um dos fundadores da E foi ABADES, um dos Dr. Sérgio Paulo. fundadores. Dr. Sérgio Paulo Ramos, também aprendi e aprendo muito com ele, né? Mas muito Com ele mesmo. sempre se aprende, Eu né? fiz o curso Mãe de Deus na época, né? Eu Junto também. com o professor Hernani, mas isso já tem muitos anos. Muitos E anos, né? a, Ai, que saudade do professor Hernani, né? Assim, muita saudade. Ele e hoje faleceu, né? faleceu, Mas temos outras pessoas que lá, né? Né, o professor Salgado, o professor Sérgio de Paula Ramos, né? A Carla Bica, Irani, Irani, a Irani, Irani é a psicóloga Irani, a uma, doutora Ana Cecília a Marques, doutora Ana que é uma Cecília. madrinha muito querida, Sim, né? a Ana Eu Cecília aprendo Marques. muito com ela A Ana ainda. Cecília Marques é uma grande amiga minha, assim, e ela inclusive foi da minha banca de doutorado, né? Eu sou doutor graças a, a Ana Ana Cecília. Cecília, né? Que avaliou minha tese muito criticamente e com muito tato e com muita delicadeza, como lhe é próprio, né? Então, enfim, temos aí muita gente boa, né, na ABAD, né? Muito, muito. E atualmente com a nossa querida Alessandra Calisto, né? Sim, Enfermeira, professora, ela também está dando um diferencial aí para a né? BEAD. Eu Quem não estudei conhece, vale a Com a pena. Analice Gigliotti, eu sou da mesma turma dela no curso de Doutora Analice. especialização, né? Depois veio a Sabrina, veio A e agora Elizabeth, a Elizabeth, agora a nossa querida é, Alessandra. É, e agora a atual, que é Alessandra Calisto. A Alessandra também, né? Porque teve a Alessandra Diel e depois a Alessandra Viu? E agora a a, Alessandra Calisto. Sim. Calisto, né? Já me propus aí a fazer algumas coisas junto. Selene, olha, eu ficaria aqui o dia todo conversando com você, assim, né? Acho que você trouxe coisas muito importantes, né? Eu acho que eu quero dizer aqui para as pessoas que vale a pena conhecer o trabalho, os livros da professora Selene, né? Ela me ensinou muito, né? Eu brinco que eu tenho professores que nem sabem que foram meus professores, né? Eu trouxe aqui o professor José Manuel Bertolotti justamente para Olha, falar. Bertolotti, O Bertolotti claro. veio falar sobre o dano do álcool para as pessoas que não bebem, né? Um tema muito interessante. Eu quero ouvir depois. Eu gosto muito do Bertolucci. Ele trouxe também muito a novidade, conhecimento para os nossos aqui, nossos seguidores, as pessoas que nos veem, né? Que tudo isso a gente faz aqui por carinho mesmo, né? Não temos nenhum patrocínio, né? Nada assim, né? Eu faço questão de ser uma coisa assim bem independente, sem conflito de interesse, sem, né, para poder deixar as pessoas livres para virem aqui sem medo de estar, né, enfim, né, com patrocínios indevidos, né, porque a gente sabe quanto a indústria tenta, né,
fazer esse papel, né, assim, completamente contraditório, né? Como diz o professor Bertolotti, ele diz assim: nós temos adversários e inimigos. A diferença dos adversários e dos inimigos é que os inimigos matam, né? E ele diz assim: eu considero a indústria uma inimiga. Né? Porque mata mesmo. Mesmo, né? Então, quero agradecer imensamente a sua presença. Se você quiser deixar um recado final, aí nós vamos deixar os nossos ouvintes aqui os seus links para eles poderem conhecer o seu trabalho, né? E se quiser deixar aí um recado final, fique à vontade. O meu contato é 21, né? Rio de Janeiro, pode mandar um oi no celular, é 996239988. O site, né, da minha clínica é www.evolucãovida.com.br. Tá. Então, o meu recado final é que a vida vale a pena. Vale. Sempre vale a pena. Sempre né? vale. E quando nós estamos em paz com a gente, vale muito a pena. Vale. Né? Então, se permita passar pelas festividades, se permita, né, viver alegria, viver a tristeza, viver esses momentos, né, de troca de presente, de comemoração. Se permita a não beber. Cuidar de si, né? Permita a viver isso sem a bengala chamada álcool e outras drogas. Bom, Selene, assim, você assim, eleva aqui o nível do meu podcast, né? Assim, eu agradeço muitíssimo. Eu que agradeço. Né? Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, e a você que nos acompanhou e que vem acompanhando aí através seguindo o nosso canal, né? Compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar dessa conversa, né? E nós voltamos em breve com um convidado também de peso aqui para falar com a gente. Muito obrigado. Posso falar uma coisinha final também? Pode. Eu quero também te agradecer, doutor Cláudio, porque ter esse espaço, você também está levando uma mensagem, você está fazendo a prevenção, você está levando informação, isso é tão importante, né, para os ouvintes e para a sociedade. Parabéns por ter esse espaço. Obrigada. Gratidão. Eu que agradeço. Obrigado. E obrigado a você. E nós nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Feliz Natal e Ano Novo, né? Ah, claro. Feliz Natal e Ano Novo. Sem bebida. Sem bebida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.